Eu que sou a Tânia que estava te ligando, porque nós já estávamos aflita aqui. Ah, é, tranquilo. Vamos entrar. Estamos ao vivo. Combinado. Boa noite a todos. Gratidão por estar aqui mais uma noite com as minhas parceiras, aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu sou Yaren. Eu gostaria de estar lembrando todos vocês que as nossas reuniões acontecem todas as quartas-feiras virtualmente, então aqui pelo aplicativo do Zoom, às 19 horas, horário de Mato Grosso do Sul. E a gente conta com vários coordenadores, uma equipe bem bacana para estar ajudando e auxiliando as nossas famílias. Né, Suzana? Boa noite. É um prazer estar aqui, principalmente com o Carlos César, carinhosamente o Cacá, e eu tive a oportunidade de conhecê-lo em 1999, acabei de confirmar com ele agora, né? E de lá para cá, né? Nunca mais deixei a família Amores de Gente. E tantas histórias e tantas coisas boas aconteceram através do Amores de Gente. É muito bom estar com você. Tânia. Carlos César Arcolino, boa noite. É um grande prazer, uma grande honra, né, ter você aqui conosco. Vale dizer que eu sou sua fã de carteirinha, né? Desde a primeira palestra que eu tive o prazer de te ouvir, você me impactou com a sua fala, esse seu jeitinho tão peculiar, tão simples de se comunicar, mas com tanto conteúdo, né? Nos ensinando bastante. Eu já agradeço desde já você ter aceito o nosso convite. O primeiro convite foi feito pela Dalva, nossa coordenadora aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? E ele participou conosco num grupo de família, foi muito bom, foi muito prazeroso, muito aprendizado. E agora está aqui conosco, né? Para passar para nós a sua experiência de vida dentro do Amor Exigente. Hoje, o Carlos César vai falar para a gente sobre o tema do nosso 10º princípio, que é a cooperação, né? E a cooperação, eu acho um princípio, assim, bem difícil de ser trabalhado, né? Principalmente para uma família com codependência, né? E como é que você, Carlos César, pode nos orientar a implantar a cooperação em nossa casa, né? Na nossa casa, para que ela vire e se torne um lar, né? A cooperação transforma uma casa num lar, não é? E eu gostaria que você falasse isso para a gente, tá bom? Joia. Muito bem, boa noite a todos. Com alegria, né? E a gente vem cooperando, né? Já que é cooperação, cooperando com as cidades, os estados e todas as pessoas que nos procuram para a gente poder dar uma pequena parcela de contribuição para que as famílias, para que as pessoas, em tempo de pandemia, possam subtrair desse tempo coisas tão positivas, né? Que a gente possa aprender nesse tempo, que a gente possa, principalmente, despertar para tanta coisa que talvez estava adormecida, né? Principalmente na nossa família. Então, como implantar a cooperação, eu costumo dizer que o que define o destino de uma família não são as suas condições, mas sim as suas decisões. Então, quando a gente começa a decidir, né, de maneira clara, de maneira sóbria, né, quando a gente começa a ter esse olhar voltado para a cooperação, a família vai se tornando verdadeiramente uma família. Então, tudo isso, nós temos que buscar a essência da família, que é a cooperação, não é a convivência. Porque convivência você tem e nós podemos ter de uma maneira até tranquila, mas através de pequenas metas, aquelas que a gente fala que é
as metas pequenas e possíveis, nós começamos a transformar a nossa família nesse campo vasto de cooperação. Então, como implantar? Uma sugestão é através de pequenas reuniões, como a gente fazia aqui em casa, né? Pequenas reuniões, porque quem tem uma família que tem crianças pequenas, na formação do caráter de 0 a 12 anos, é fundamental, é o maior tesouro, é a mega-sena acumulada, quem consegue fazer pequenas reuniões e começa já a estabelecer as pequenas metas, aquelas pequenas possíveis, né? E que lá na frente você vai ter o resultado de uma família, podemos dizer assim, mais focada nos valores éticos, morais e espirituais. Então, através de pequenos encontros, uma vez por semana, nós podemos implantar esse projeto na nossa própria família. E, então, Carlos, e qual a importância que esse princípio nos traz? Olha, é fundamental, porque uma família sem disciplina é uma família que começa a vivenciar uma grande pandemia, porque ela não tem disciplina. Porque a cooperação, ela leva à disciplina. E disciplina, a palavra disciplina vem de discípulo. Discípulo quer dizer aquele que segue. E daí, na formação do caráter, as crianças, elas são muito inteligentes. Elas enxergam bastante, elas escutam bastante. E nós, pais, às vezes oscilamos. Nós, educadores. Então, nós iniciamos a formação do caráter com a fundamental importância da cooperação, né? Porque como é que a gente vai implantar alguma coisa que a gente não é um testemunho vivo dentro da família, dentro da comunidade, dentro de uma paróquia, dentro de um grupo de amor exigente? Então, a implantação começa pelo bom exemplo, não é? Pelo bom exemplo. Porque eu lembro, há muitos anos atrás, um empresário de Franca está a 300 quilômetros de Campinas, e esse empresário estava vivendo um drama, porque o filho dependente químico, faculdade, aquelas coisas. E ele falou assim, eu vou lá em Campinas procurar o tal do Padre Haroldo. E eu vou lá para ele vai me dar uma receita boa, eu tenho certeza. Ele vai me explicar o que eu tenho que fazer, como é que eu vou fazer para sair desse transtorno que eu estou vivendo. Aí ele chegou lá, ele falou umas 2 horas, assim, sem parar. E no final o Padre Haroldo deu só uma linha da receita e ele trouxe o papel em branco. O padre falou assim para ele, vai embora e procure dar bons exemplos. E esse homem está dando bons exemplos até hoje. Entendeu? Então, a fundamental importância das lideranças, dos pais, dos educadores, dos professores, a gente conseguir dar o bom exemplo. Carlos César, nós sabemos que o amor exigente tem uma espiritualidade pluralista, né? Cada pessoa tem a sua conversão Claro. com Deus, né? Ou com a divindade superior, como ela se apresenta na vida de cada um. E a gente gostaria que você contasse a sua experiência de conversão, contasse um pouco da sua vida, porque muitos, né, de nós do Amor Exigente conhecemos a sua história, já estivemos em vários eventos que tivemos a felicidade de ter a sua presença, né? Você é um palestrante renomado, é um escritor, fez um livro maravilhoso, escreveu um livro maravilhoso, né, autobiográfico, que muitos já leram dentro do Amor Exigente, mas muitos ainda não conhecem a sua história, né? E eu gostaria, até dentro do princípio de cooperação, que você falasse como que você cooperou com a sua esposa numa decisão acho que uma das mais difíceis da vida dela. Então, eu gostaria que você falasse
um pouco da sua vida, né? Das suas experiências aí para a gente. Então, eu costumo dizer que muitas pessoas, elas reclamam e murmuram muito da vida. E nesse tempo parece que está reclamando mais, né? E muitas vezes a vida, ela nos dá oportunidade de decidirmos pelo sim ou pelo não. Tem gente que está aí, pode desligar o aparelho, pode continuar escutando. Tem gente que vai escutar, né? Vai acolher no coração e vai transformar tudo isso em atitude, que esse é o nosso objetivo, né? Não adianta a pessoa só escutar. Ela precisa ter abertura de coração. Ela escutou, ela tem um coração aberto, depois ela transforma isso em meta, ela transforma isso em comportamento, não fica na emoção, entendeu? Então, quando eu vou para as grandes empresas aí, e palestra, ou treinamento, eu costumo dizer que eu não sou um palestrante que vim para ensinar ninguém. Eu vim só para trocar ideia e a gente crescer junto. Porque a vida, a cada momento, e são muitas oportunidades de crescimento. E a gente fala problema, cada um vai interpretando de uma maneira, né? Tem gente que fala assim, eu tenho muitos problemas. Outros dizem assim, eu tenho oportunidade de crescer em cima dos problemas, das adversidades. E eu comecei cedo a não entender muito bem isso. Eu precisei ficar um tempo preso para entender o valor da vida. Porque às vezes a pessoa tem o bolso cheio e o coração está sempre vazio. Às vezes a essência da vida não está em tantas coisas que o mundo oferece, mas está naquelas pequenas coisas que tá na nossa vida. Agora nós temos aqui um bate-papo, um encontro, e a vida sempre pode acontecer através dos encontros. E aí eu enxergo, eu escuto, eu posso partilhar, né? E as pessoas não valorizam as pequenas coisas. Então, com 4 anos, eu perdi a mãe. Depois, com 8, eu perdi o pai. Com 14, eu peguei uma pista errada, né? Fui para a pista contrária da vida, a pista do prazer, a pista do ter, a pista do orgulho, da autossuficiência, né? E de buscar fora de mim as coisas que eu deveria procurar dentro. Eu não entendia, eu fui buscar as drogas, dos 14 até os 24. Com 24, as consequências chegaram, fruto das minhas escolhas, e eu fui preso. Mas nesses 10 anos foram muitas coisas, assim, de angústia para a família, porque o dependente, no meu caso, era o que menos cooperava com a família. Ou melhor, era o que mais adoecia a família. Porque uma família que tem um dependente, hoje eu atendi uma família, né, que está numa situação complicada, e vai ter que ser uma clínica involuntária, aquelas coisas. A família adoece ao longo do tempo, e a família não tem Natal, a família não tem domingo, a família não tem um momento que ela descansa, e vai ficar naquele peso, aquela pandemia, e a família vai parar dentro de uma UTI. E, às vezes, o indivíduo, ele está tranquilo, porque emocionalmente ele está tranquilo. Na casa dele, ele encontra os agentes facilitadores para ele. E ele vai vendo e vai falando assim, vamos ver até onde vai dar. E não vai dar em lugar nenhum, na maioria das vezes. Então, eu fiquei, nesses 10 anos, ausente, né, de projetos da minha família. E lá, nessa semana que eu fiquei preso, eu tive um despertar espiritual. E o despertar espiritual, ele pode acontecer, porque o despertar espiritual não é uma religião. Ele pode acontecer quando você acordar, quando você dormir e acordar de madrugada e sentir alguma coisa. O despertar espiritual pode ser quando você olha para o céu e vê aquele céu limpo, ou quando tem. Cada um encontra um despertar espiritual. Só abrir o coração, mais nada. Não precisa estar na igreja. A igreja vem depois com o despertar espiritual. Claro que alguns encontram dentro da igreja. E graças a Deus que tem as nossas igrejas. Então, eu acordei lá, saí de lá com uma nova postura, com uma nova decisão, com uma nova atitude, e hoje são 36 anos de sobriedade.
né? E nesse meio tempo eu aprendi com a vida, né? E a vida me ensinou que para qualquer ser humano só existe um jeito de nós encontrar um sentido para a nossa vida. Não tem dois jeitos, só um jeito. Coloca Deus na vida e passa a servir as pessoas, independente de credo religioso. Então, eu estou servindo até hoje. Então, agora, nesse momento, nessa partilha, uma partilha de servir. E se uma pessoa só escutar e acolher e transformar em comportamento, está ótimo, né? Então, eu tenho 4 exames de HIV positivo, outra oportunidade de crescimento. 4 positivo, mais 2 negativo, né? Então, as coisas que aconteceram na minha vida não aconteceram por acaso. E eu repito, não, eu sou um servo, mas elas acontecem para que eu possa partilhar. Porque se alguém está escutando, assistindo, fala, pô, mas se Deus fez na vida de um rapaz que estava fedendo, estava cheirando mal, usando cocaína, roubando, traficando, esse aí para a sociedade, esse não serve. Mas Deus falou, não, eu vou te dar uma oportunidade. Eu agarrei a oportunidade e hoje estou a serviço com as minhas histórias, né? Então, é uma história atrás da outra. Não é uma história de quem é mais forte, é de quem é mais fraco, mas que resolveu colocar esses fatos à disposição para as pessoas entenderem que a misericórdia de Deus é infinita. Eu ouvi você falando no nosso grupo da última vez, eu não conhecia a sua história. Eu era uma das pessoas do Amor Exigente que eu não conhecia. E eu me arrepiei. Agora você contando de novo, uma luz enorme. Obrigada. Imagina. Cacá, né? Posso te chamar de Cacá? Pode, Eu queria que isso você, mesmo. então, partilhasse sobre a sua filha, né? A Sim. história linda da sua filha, que, assim, para mim é uma coisa que não tem como explicar a admiração que eu sinto pela sua família, né? Por ter passado por isso tudo e ter deixado para nós esse legado, né? Que é um legado, eu sou católica, né? É a minha religião. Então, para mim, foi impactante ouvir você e a Elizabeth contando a história da sua filha. Então, o desafio, aí vem a essência da cooperação, porque você pensa uma mulher no hospital, na 16ª semana de gravidez, e rompe uma bolsa, e as mães sabem muito bem que quando rompe uma bolsa é porque a criança vai nascer. A minha esposa estava dando aula e rompeu a bolsa. E quando ela chegou no hospital, a medicina foi muito clara. Eles diziam que, infelizmente, aquela gravidez ela teria que ser interrompida, porque já aconteceu de sobreviver um feto com 22 semanas, com 16, segundo as pesquisas, era um fruto inviável. Era tão inviável que a preocupação maior não era nem com o feto em si, mas era com a mãe que perderá a vida, em função dessa gestação, infelizmente, que não teria como levar adiante. Mas nós insistimos um pouco, né? E por isso é bom a gente ter grupos de pessoas para cooperar no momento em que o seu emocional, no momento em que o seu psicológico, no momento em que o seu espiritual parece que desaparece. Porque nesse momento é importante a gente ter aqueles amigos que falam para a gente aquilo que a gente precisa escutar. Então, ela internou e, à medida que as coisas iam acontecendo, as horas iam passando, e aquilo, a angústia era maior, porque cada ultrassom que fazia dizia que a cada minuto era menos água. E nós pedimos para a médica, né, que esperasse pelo menos mais umas 8 horas, 12 horas, para outro dia, porque a gente ia rezar e a gente tinha certeza que Deus ia providenciar para que
para que acontecesse alguma coisa e segurasse a água, né, esse líquido amniótico, que alguma coisa ia acontecer, né, para romper esse rompimento, porque era uma gestação seca. E no outro dia, a médica falou assim, olha, infelizmente as coisas não estão dando muito certo, não, porque ontem tinha pouca água, agora hoje tem bem menos água. Então, só existe uma saída, não tem duas saídas. Ou você, como marido, porque a sua esposa não vai fazer isso, que eu já conversei com ela, você assina um documento que eu te apresento, e você assina esse documento, é lícito, é lei federal, quando corre risco a mãe, a gente interrompe a gravidez. Entendeu? Eu falei, não, entendi. Mas vamos esperar mais um pouco, porque não vai dar para assinar esse documento agora, não. E eu fui levando. Ele falou assim, não, mas você não está entendendo, a sua esposa vai morrer. E nós não vamos ter como segurar. Não tem como, é impossível. Então, se você assina o documento, ela toma um remédio, expele o feto naturalmente, ninguém vai ficar sabendo no mundo, porque nós temos nosso sigilo, e você leva a esposa embora. E eu falei, e se eu não assinar? Então, se você não assinar, você não vai levar a esposa embora, mas você vai contar com a certeza de um velório na sua casa, porque é impossível a ciência fazer alguma coisa nessas circunstâncias. Aí, conversa vai, conversa vem, prorrogou para outro dia. E aí, eu falei, agora nós vai rezar mesmo. E eu tenho certeza que alguma coisa vai costurar. Eu não sei o que vai acontecer. E, para nossa surpresa, chegaram outros médicos. E eles disseram para a gente, olha, vamos fazer o último ultrassom. E se nesse último ultrassom, vocês que reza, se der certo, aí a gente fica tranquilo. Senão, nós vamos interromper o caso de vocês e nós não vamos tocar isso para frente, não, porque vai vir a imprensa inteira para procurar saber como é que morreu uma mãe, uma mulher, dentro de um hospital Unimed. E o que nós vamos falar para esse povo? Aí, o último ultrassom, a gente foi lá e eles falaram assim, então, moço, eu sei que é difícil, né, porque é uma criança, mas, infelizmente, nós temos que fazer o melhor para a família inteira. E, nesse caso, o líquido amniótico está constando aqui 0,00.0. Não existe líquido amniótico. É uma gestação seca. E aí, o senhor, no particular, vai assinar o documento e nós vamos dar um fim nessa história, que já vai para 3 dias aqui, e nenhum médico consegue dormir. E aí eu falei que não ia assinar, que a gente não teria como assinar. Não tem como assinar. E nós vamos correr o risco até o fim. Aí a doutora falou assim, uma das médicas, falou, então, vamos fazer o seguinte, eu estava pensando aqui, no dia seguinte, sua esposa vai embora para casa, porque o risco de infecção lá é menor que aqui. Ela fica deitada, de 2 em 2 dias, a Unimed vai, e vai colher o sangue, e vai ver como é que está essa situação. Então, foi assim, eles vinham de 2 em 2 dias, quando eu levava a esposa, que ficou deitada, quando ela levava a esposa para o hospital, constava líquido amniótico 0, e essa gravidez foi desenvolvendo seca. Até que chegou um dia, um médico dos Estados Unidos falou, olha, eu estou acompanhando o caso aí, eu acredito que esse feto está maduro para nascer. Então, vai ser uma gravidez, já foi uma gravidez muito difícil, mas eu vou liberar lá para nascer a criança. E você vai acompanhar. Tudo bem. Nós chegamos na Unimed, a Unimed transferiu para a Santa Casa de Franca, e eles disseram com essas palavras, a Santa Casa de Franca, ela está mais apta a receber um caso desse do que nós. E nós cobrimos todas as despesas. Então, nós fomos, né? E, nesse meio tempo, o médico que acompanhava tudo, claro, pela internet, os documentos, né? Os últimos exames, e ele me ligou e falou assim, olha, já foi até o final, agora não tem mais como voltar. Então, é o seguinte, vou dizer com poucas palavras. Se a criança chorar, aí entra oxigênio no cérebro, e ela vai ter uma vida um pouco vegetativa. Então, ela não vai papai. Não estou falando com deficiência. Ela vai ter uma vida vegetativa por um tempo. Aí, como vocês escolheram lá atrás, vocês vão marcar com as consequências. Eu falei, não tem problema.
E se a criança não chorar, aí é morte súbita. Não tem como ninguém fazer nada. Como vocês são da igreja, já leva o padre e procura lacrar o caixão. Para que ninguém veja, porque você vê um feto gestado sem água, sem líquido amniótico, você não sabe como que fica, a situação que fica o feto. Então, é bom que ninguém veja. Tudo bem. Então vamos até a Santa Casa e no primeiro horário, às 9 internou, às 9h35, 40, chegou uma médica e pediu para que eu subisse. Ela falou assim, olha, o senhor que é o pai e tudo. E aí eu perguntei para a doutora, né, porque eu já sabia das duas situações. Como é que funciona? A criança chorou? Se a criança chorou, vai ter oxigênio no cérebro. E a gente cuida, mesmo sendo uma vida vegetativa. Aí ela falou, não, mas vamos subindo. E coloca a roupa e vai para lá, vai para cá. E chegou lá perto e falou assim, não, doutora, mas eu precisava saber se a criança chorou, se a criança não chorou. Aí ela falou assim, não, mas já está chegando ali perto ali. Aí chegou lá na frente do centro cirúrgico lá, né, na UTI, e ela falou assim, moço, aqui eu vou te explicar porque o senhor vai entrar lá dentro. Chorou a criança. Chorou, não só a criança, mas chorou toda a junta médica, porque a sua criança, ela nasceu perfeita. E perfeito quer dizer feito por completo. Então, a sua criança não tem nada que fala assim que ela foi gestada sem líquido amniótico. Só que tem um outro problema. A sua esposa perdeu 70% do sangue e ela foi para a UTI. E a sua esposa dificilmente vai voltar. Então, salvamos a criança, mas agora as escolhas de vocês gerou esse problema. 3 dias depois, a minha esposa voltou e hoje essa criança nasceu em 2000, né? E a minha esposa está viva, a criança está viva. E aqui em Franca, os estudiosos montaram um júri e foram escutando todos os médicos, uma coisa muito séria. Veio gente da Itália, advogados, e foi fazendo como se fosse um júri mesmo, para escutar todas as pessoas. Quem foi lá e falou que tinha que tirar a criança, escutou. Quem falou todas as opiniões. E montaram um documento. E esse documento, eles elaboraram, mandaram para a Itália, e ali os médicos definiram que em Franca aconteceram 2 milagres. Uma mulher conseguiu superar e estar viva, perdendo 70% do sangue, e uma criança nasceu sem sequela nenhuma. E isso nós católicos, pedimos para uma médica, que também morreu nessa circunstância, chamada Giana Beretta Molla. Ela era médica, o fato é idêntico, só que essa médica, Giana, deu a vida pela filha dela. Aqui aconteceu diferente. Nós demos a vida, mas Deus preservou a nossa vida. Essa mulher virou santa por causa desse milagre aqui em Franca, né? Então, nós fomos lá para encontrar o Papa João Paulo II, e uma canonização com mais de 60 mil pessoas, e foi Jornal Nacional que filmou, e foi fantástico, Jornal Nacional, depois fantástico. E isso foi para o mundo inteiro. E indo para o mundo inteiro, essa criatura aqui essa criatura virou santa. Santa Giana, por causa dos milagres desse fato ocorrido aqui em Franca, né? E isso a gente procura propagar, independente do credo religioso de cada um, é um fato, né? E a ciência não conseguiu explicar como esse fato se deu nessa intervenção, entenderam? E aí, ir no Jornal Nacional e no Fantástico é muito bonito, é muito emocionante. A cidade inteira viu tudo. Só que saindo dali, nós fomos servir em São Luís do Maranhão, na onde a gente encontra a pobreza do nosso grande Brasil. Então, o fato em si não é para a gente ficar se orgulhando. Você entendeu? O fato é para a gente poder levar a fé para as outras pessoas em qualquer lugar que a gente é chamado. Que coisa mais linda, né? Eu estou aqui emocionada. Yaren, você tem aí os comentários
dos nossos ouvintes aí, né? De quem está nos assistindo, nos seguindo aí. Passa aí para a gente. Glória a Deus por essas duas vidas e pelo aprendizado, né? Eu acho que essa espiritualidade, né, no meio do nosso tema de cooperação, eu acho que foi muito válida, porque a espiritualidade ela é um pilar muito importante dentro do Amor Exigente, né? Eu acho que é um dos principais. Eu estou aqui com algumas pessoas agradecendo. Né? A cooperação do Carlos César apoiando a decisão da Elizabeth, para mim foi uma das coisas assim mais marcantes, né? Porque como ele conta na história dele, que perdeu a mãe muito cedo, né? Não gostaria que isso acontecesse com a família dele, porque ela corria esse risco, né? Com as complicações dessa gravidez. Então, ele foi totalmente, teve o apoio, ela teve o apoio, a cooperação emocional dele integral. Isso que eu acho, assim, um depoimento maravilhoso também, dentro seguindo, né, a linha desse tema nosso da cooperação, né? Por isso que eu digo que essa bagagem espiritual que ele traz com a cooperação familiar dele, né, mesmo não tendo essa estrutura na raiz dele, eu acho isso maravilhoso. Né? E as pessoas aqui estão elogiando, estão agradecendo, e é isso aí. Eu vou voltar aqui para algumas perguntas que eu tinha separado, e vou falar um pouquinho sobre a internet. A internet, a gente sabe que ela tá acontecendo muito rápido, vem tendo um afastamento familiar muito grande, né? E é um empecilho para o diálogo. Então, como que a família lida com essa situação dentro da cooperação, né? Como cobrar isso, sendo que toda a família está envolta nisso, da internet, o mundo virtual, acorda com o celular, dorme com o celular, né? Não tem como fugir, né? Dessa realidade que a gente está vivendo. E também nós não vamos encontrar no psicólogo, no psiquiatra, no professor, na liderança, né? Não vamos encontrar uma receita pronta. Por isso que se a essência da família está na cooperação e não na convivência, cada um precisa ajustar os seus combinados, não é? Os combinados de cada família. Então, não tem uma receita pronta. O modelo certo é esse. O modelo certo para aquela família é tal horário. Pô, agora a gente não vai... nós não vamos, estaremos conectados entre nós, sem aparelhos. Então, você vai num jantar, o jantar cada um está com o celular, quando os restaurantes estão abertos. Então, qual será o combinado? Então, o combinado para a gente e sair, para a gente passear ou para a gente fazer uma reunião, por determinado tempo, desconecta do aparelho e conecta na essência da vida, que somos nós. Senão, nós seremos eternos passageiros, não é? Então, eu costumo dizer que nós não vamos encontrar a receita pronta, mas lá na minha casa pode ser tal horário, que é um horário viável para todo mundo, que facilita para todo mundo. Então, a gente fica mais fácil para todo mundo. Então, qual o dia da semana? É tal dia. Ah, então tá. Qual horário? Esse horário. E cada um vai encontrando o seu jeito e a sua maneira, né? Nós teremos as nossas recaídas, porque às vezes a gente combina, todos combinam, e um não cumpre, o outro não cumpre, e às vezes aí a gente começa já a se estressar. Então, a gente tem que ter esse discernimento, essa sabedoria para a gente discernir os melhores momentos e as melhores maneiras de desconectar do aparelho e conectar na família. É porque quando a gente começa a cobrar muito da outra pessoa, a outra pessoa se sente invadida, né? Então, ela acaba não cooperando de pirraça, né? Não vou ajudar, deixa como tá. Então, por isso que cada família, a faixa etária de idade é importante para essas situações. Se tem um agente muito facilitador, é importante saber que tudo isso vai pesar nos nossos combinados, não é? E quem tem crianças menores é mais fácil de você introduzir a cooperação e a disciplina.
Quem tem adolescente já é mais complicado, porque, né? Mas quem sabe se você começa com... A família começa com 10 minutos, depois pula para 20, você entendeu? Aí a gente vai criando alternativa. E vai. Importante é a gente tentar, né? Tentar e buscar alternativa. Senão, se a gente achar que não vai dar certo e que não tem jeito, aí já não vai ter jeito mesmo. Não vai ter jeito, é verdade. É. Aí, e aí vamos poder lidar com alguém que se nega a cooperar. Acontece muito, né? Então, aí vai o... Se a pessoa não está cooperando, existe uma maneira, tem como a gente sensibilizar para que ele possa cooperar, sabe por quê? Quando a gente começa a falar que atrás de um sobrecarregado sempre tem um folgado, isso é muito verdadeiro. Quando a gente começa a falar dos nossos sentimentos, e quando a gente deixa de cumprir as tarefas do indivíduo. Então, eu não posso me sobrecarregar enquanto o outro está tranquilo. Então, o outro, ele vai, com o passar do tempo, vendo que as coisas deles estão do jeito que está, porque ele que precisa tomar uma atitude, colaborar. Então, se eu não faço o papel do outro, mais cedo ou mais tarde, ele vai fazer o papel dele. E a gente revelar através dos nossos sentimentos como a gente se sente sobrecarregado, como o fardo está pesado. Porque tem muitos que não verbalizam o sentimento. Então, o outro acha que está tudo bem. Eles dão conta aí, ó. Eles estão tocando assim, está dando tudo certo, ninguém reclama, ninguém fala nada. Então, aí, digo para vocês, quando um membro não quer cooperar, e a autoestima dele está muito baixa. Então, quando um membro passa a cooperar, pequenas coisas, a autoestima dele é muito elevada. Porque cooperação não é obrigação. E tem gente que não faz nem obrigação. Não é cooperar. Tem gente que não cumpre nem as pequenas tarefas. Quanto mais cooperar. Então, nós precisamos começar a verbalizar que o fardo está muito pesado. Porque se você verbaliza, aí vem o despertar espiritual. A pessoa está tomando banho e ela pensa, nossa, porque o que é a consciência? É um sacrário de Deus. E esse sacrário, ele é inviolável. Mas se a pessoa, se alguém verbaliza, ela fala, puxa vida, o outro tem razão, mas eu preciso ajudar. Aí ele vai relutando contra esse comportamento inadequado dele. Uma hora ele vai ceder. Nessa verbalização que você está dizendo, não é a gente ficar falando, faz isso, faz aquilo, não é se dizer o seu sentimento perante aquela situação. Olha, eu tô chegando no meu limite porque eu. Então, o outro vai enxergar o fardo que ele está transferindo para o outro, quando ele deveria pegar parte do fardo, você entendeu? Humanamente é impossível uma criatura não perceber e não doer nele o fato de ele não estar cooperando. Mais cedo ou mais tarde, ele vai ceder e ele vai quebrar esse orgulho, essa autossuficiência, e vai ter a humildade de começar a cooperar. A gente transforma o ordinário no extraordinário. O que é o ordinário? É aquela coisinha. E aí você faz, não, agora estou fazendo o extraordinário, porque o ordinário todo mundo faz. Nós fazemos todo dia. Por isso que é importante as metas. Carlos César, é isso aí que você falou, então, é fazer com que o outro entenda, porque isso a gente está falando de filhos, mas falando de todas as pessoas que estão ao nosso entorno no ambiente familiar, né? Porque a cooperação é uma coisa de todo mundo, né? Então, é fazer com que o outro entenda que a cooperação é um fator de aproximação, não é uma imposição, né? Então, você não pode impor a cooperação, né? Isso que você falou é muito claro nesse sentido para mim. Então, inclusive nos grupos de apoio. Aquele que coopera colocando as cadeiras ou tirando as cadeiras, ele é muito importante. Aquele que coopera com o tema, aquele que coopera ajudando nos pequenos grupos, aquele que coopera
dando o seu melhor possível, passando a sacolinha, cada um, como é que você vai fazer tudo? Não tem como. Então, aí a gente vê o quanto é importante a gente também verbalizar para o outro quando ele coopera. Que, olha, o nosso grupo é formado por esse, e é muito importante a gente elogiar quando o outro faz essas pequenas coisas. Você já viu uma quermesse sem eu e o padre tomar conta da quermesse? Tem o que frita o pastel, o que frita o queijo, o que monta as cadeiras, o que... Como é que você vai fazer só com uma pequena equipe? Então, olha a essência da cooperação. Na essência da cooperação, o resultado vem na família, né? na comunidade e em qualquer setor. Pega uma empresa sem cooperação, só cada um marcando cartão. Não, eu marquei cartão, eu fui contratado para fazer isso. Ah, entendi. Então, se chover, se for molhar aquilo lá, não fui registrado para isso. Então, ele não entendeu a essência de uma empresa. Por isso que a gente tem que ir lá e falar, ó, você precisa fazer o extraordinário, porque o ordinário, qualquer funcionário faz. Aí a gente vai tentando, sem exigir, sem punição, sem cobrança, mas levando a criatura a pensar a respeito das suas escolhas. Você que trabalha com empresas, né, fazendo essas palestras motivacionais, a gente ouve muito falar do termo de um funcionário ser proativo, né? Que ele se sobressai quando ele é proativo. E ele só vai aprender a ser proativo, ter essa visão, se ele sai de um lar onde existe a cooperação. Você concorda comigo? Porque assim, você enxerga o que o outro está precisando sem antes ele pedir. Porque ele já veio de um lar onde todo mundo cooperava, porque existe também, as pessoas falam, não, mas eu coopero, eu arrumo meu quarto, eu guardo minha roupa, quer dizer, você está cooperando só com você, né? Não, a cooperação é uma coisa mais ampla, né, Cássia? Aí são as tarefas do dia a dia, esse é o ordinário, né? Cooperação é outra coisa. E nas empresas que eu não gosto muito de só palestra, eu gosto do treinamento, que aí eu vou lá 5 vezes, entendeu? Aí, nesses 5 encontros, o que eu faço? O que eu aprendi no Amor Exigente? Eu divido o pessoal em grupos, eles estabelecem as metas. Na semana seguinte, eu recordo, cada um dos membros recorda as metas, porque uma coisa é interessante, quando você reúne grupos de empresa, você reúne em pequenos grupos, tal, e eles têm que verbalizar a meta que eles vão fazer nessa semana. Porque quando você verbaliza a meta, você corre atrás para cumprir. Porque você tem que estipular a meta e tem que dar uma nota para a meta de 0 a 10. Então, o grupo vai passar vergonha, porque na outra semana eu pergunto assim, grupo tal, qual foi a meta? A meta foi essa. Que nota que vocês dão para o comportamento de vocês? 2, 3, aí fica ruim. Então, eles vão se esforçar para chegar lá, falar, não, nós vamos chegar lá, nós vamos falar, a nossa meta era essa, a nossa nota é 10. Você entendeu? Então, você vai estipulando as metas e vai dando notas para as metas. Ah, então, essa você já cumpriu, agora vamos... Por isso que o curso que eu costumo fazer, às vezes vai uma manhã inteira, ou às vezes vai uma vez por semana. Porque ninguém muda comportamento com uma palestra, dificilmente. Mas com 4 encontros, a possibilidade é maior. Então, o tema do que eu falo para atletas de basquete, para gerente de empresa, bancos, independente. Em primeiro lugar, família, empresa e humanização. É o tripé. Se tiver desorganizado na família, você não vai estar rendendo a empresa. Então, eu foco primeiro os encontros na família, empresa. E o que é humanização? A arte da cooperação. Dentro disso, a gente tem uma pergunta aqui que fala, acho que você comentou no comecinho da live, a essência da cooperação. Eu acho que é bem isso daí que você está falando agora, né? Não está na convivência. A essência, né, está na cooperação. Porque conviver, você convive com qualquer um. Você suporta qualquer um.
Você dá conta de qualquer um? Porque todo grupo, na maioria das famílias não, mas todo grupo, algumas famílias têm. Empresa, então, é o que mais tem. Sempre tem aquele chato, aquele que te incomoda, aquele que você fala, nossa, esse aí é difícil, não é? Esse aí só reclama. Nossa, esse está sempre para baixo. Todo lugar tem. Isso é o quê? Isso aí é convivência. Mas a cooperação transcende a convivência, né? E aí a gente convive, aceita o outro como ele é e ainda coopera para que ele tenha uma vida melhor. Nós temos muita dificuldade, às vezes, de pedir, né? Sem dúvida. Outro dia nós estamos comentando sobre isso. Nós temos dificuldade de pedir alguma coisa. Então, a pessoa, às vezes, não coopera porque ela não está vendo, ela não está enxergando que ela podia fazer aquilo. E a gente não gosta de pedir e fala assim, pô, será que não está vendo que era para fazer isso? Né? Então, nós temos também dificuldade de pedir para as pessoas cooperarem com a gente. E foi aqui no Amor Exigente que a gente aprendeu isso, que a gente também tem que pedir para cooperarem com a gente. E aí tem que trabalhar isso em nós, né? Se a gente tem que cooperar para que o outro enxergue, porque às vezes o outro emocionalmente ele não enxerga. Porque às vezes o outro, nós temos que ter a caridade de falar, de pedir de uma maneira que ele vai entender que não é cobrança. Nós temos que ter a caridade. Aí a gente usa parábolas, como Jesus fez. Aí Deus dá criatividade para a gente. Olha, tinha lá, o homem nem milagre tinha feito. A mãe pediu. Porque a mãe pediu, o Jesus falou, mas não chegou a minha hora. Mas ela falou assim, quando o anjo pediu para mim, eu não falei, não chegou a minha hora. Não, agora eu estou pedindo e você cumpre o favor aí. Porque mãe, quando pede... Então a gente vai... Você entendeu? E foi lá e todo mundo colaborou. E aí deu o primeiro milagre. Então, a gente vai usando, gente, né, de maneiras para poder pedir e não só pedir, mas conscientizar o outro que ele precisa colaborar, né? Além de pedir, conscientizar para que ele possa entender que a essência está na cooperação. Valorizar o outro também, Sem né? dúvida. Como você disse, quem não coopera tem a autoestima baixa. Porque Sim. ele Tem um comentário aqui falando que solidariedade e cooperação andam de mãos dadas? Sim. Andam juntas? Sem dúvida. Ser solidário, principalmente com aqueles que não enxergam que precisa trabalhar, que precisa ajudar, e que às vezes não sei se não enxergam, não finge que não enxerga, principalmente ter misericórdia, né? Porque fala, esse aí é complicado, mas vamos que um momento dele chega, um momento, aí a gente vai trabalhar. Então, a Suzana falou aí que a gente tem dificuldade de pedir, né? E por muitas vezes também a pessoa tem medo de fazer, né? E de não estar à altura. É isso que a gente fala sobre autoestima baixa, né? Então, eu não vou fazer porque eu vou ser criticada, eu não vou estar à altura, eu não vou fazer tão perfeitamente como a minha mãe, como meu pai, que seja, né? Porque às vezes na família existem as comparações também, né? Sim. Entre irmãos, entre amigos, né? Sempre querendo, é lógico que os pais, quando fazem essa comparação, por muitas vezes fazem pensando que vai estimular aquele que está mais embaixo para que ele alcance o que está em cima. E às vezes surte um efeito inverso, né? Você acaba deixando aquele que está embaixo mais para baixo ainda. E a reação dele, então, é não querer cooperar para não ser mais criticado. Você concorda? Sem dúvida. Porque o compromisso não é compromisso com o sucesso, é compromisso com o seu melhor possível. O que é o seu melhor possível? Meu melhor possível é diferente do melhor possível do outro. E aí a gente vai tendo diagnóstico. Essa criança aqui, o melhor possível para ela fazer é arrumar a cama dela. E não largar o chinelo aqui, as coisas jogadas. O melhor possível, que ela vai dar conta e que aí a gente vai
que a gente vai aumentar a autoestima dela, é esse o melhor possível dela. E aí, porque se ela faz o melhor possível e a gente critica, aí ela fala, não vou tentar de novo. E ou então vai fazer por obrigação, não porque fez bem feito. Ninguém gosta de ser criticado, né? Receber, você fazer uma tarefa e receber um comentário negativo, né? Então, por isso que você falou sobre o elogio, o quanto que é importante, né? Você Sem dúvida. elogiar e escolher as tarefas, né? Como iniciar a cooperação escolhendo as tarefas, né? No limite de cada um, né? Porque se você... por isso que é interessante, nas metas, nos grupos, na própria cooperação, verbalizar a meta. Porque se eu não verbalizo, eu não vou cumprir. E se eu verbalizar perante um grupo, eu acabo assumindo um compromisso, porque na próxima vez, qual que foi a sua meta? Eu não lembro, então não cumpriu. Aí essa pessoa, não, a minha meta era essa, e que nota que você dá para sua meta? A nota é importante. Porque esse negócio, eu cumpri minha meta. Ah, é? A minha meta era fazer caminhada. Um dia antes da reunião, eu faço a caminhada. Aí se alguém perguntar, você cumpriu sua meta? Aí o Papa João Paulo II dizia, o mal não é mentira, são as meias verdades. Então a pessoa não mentiu. Ela falou, não, eu cumpri minha meta. Não, mas de 0 a 10, que nota que você dá para o seu comportamento? Aí eu dou 1, né? E a gente está cooperando com a criatura, entendeu? Não é porque você quer criticar, você não dá. Você está cooperando para que ela pontue melhor o seu comportamento, para colaborar com ela, não é para atrapalhar ela. Agora, você acha que uma pessoa fumante, ela não fala, ela não vai parar. Agora, se ela fala assim, essa semana eu vou fumar menos. Ah, é? Aí, que nota que você dá para o seu comportamento? Nota 5, eu fumei menos. Você vai pontuando. E aí, essa semana eu não vou fumar. Mas você vai dar conta? Não é melhor você tentar? Aí você vai ajudando, você vai cooperando para que o outro estipule metas pequenas e possíveis. Eu acho que fica assim mais fácil a gente cooperar com a gente mesmo, né? A gente se coloca metas pequenas, se dá notas para isso, se pontuando, onde você está chegando a algum ponto que está te levando para cima, sem depender de outra pessoa, né? Sem dúvida. Você vai ter um diagnóstico mais claro. Certeza, certeza. E são os confrontos fraternais, né? Que a gente tem que fazer nos grupos, né, Carlos César? Ótimo, isso mesmo. Você vê como que o amor exigente nos ajuda em todas as áreas, né? Eu tenho um comentário aqui. Tem um comentário aqui da Cláudia Correia. Ela está falando sobre proatividade. Proatividade e cooperação. Como é que você correlaciona isso para nós? Então, a criatura proativa, todo mundo quer ficar perto, né? Por quê? Porque a cada obstáculo não é que não tenha problema. Ele é sempre proativo. Porque tem uma espiritualidade alimentada. Não vem só da psicologia, você entendeu? É uma psicologia que pode colaborar, mas uma vida espiritual sendo alimentada, a cooperação ela é tão natural, mas é tão natural, que passa a fazer parte da vida da pessoa. É como se fosse o cotidiano cooperar. Não é esforço mais, porque vive um processo do seguinte, o proativo, quanto mais ele se doa, quanto mais ele busca, mais pleno de sentido a vida dele fica. Por isso que ele não dá conta de regredir. Então, quanto mais ele alcança suas metas, quanto mais ele busca seus objetivos, quanto mais ele se identifica, não vou dizer nem a palavra sucesso, mas ele se identifica com a palavra humanização, e mais pleno de sentido a vida dele fica. Não é a parte financeira, não é tanta coisa de fora, mas é essa educação mental que leva ele a ser naturalmente assim. Só que isso é um processo
tem que ter um começo, e depois desse começo ele vai, através das dificuldades, ele vai revelando, porque aí não é uma coisa só de ler no livro, entendeu? É uma coisa de testemunhos, é perceptível, e cada vez que ele fala, quanto mais o coração, a boca fala aquilo que o coração está cheio, e isso vai transcendendo, transcendendo, e vai vivendo um processo natural, sem fazer muito esforço, vira natural. Como diz, a prática leva à perfeição, né, Carlos César? Se a gente não praticar, nunca vamos chegar nem perto, nem na meia-boca, né? Quem dirá a perfeição. Não chega, porque a perfeição é uma conquista. É uma conquista. E essa conquista, ela vem de pequenas atitudes, de pequenos comportamentos. Porque Deus vê uma formiga preta dentro de uma pedra preta, dentro de uma gruta escura. Deus enxerga uma formiguinha preta, debaixo de uma pedra preta, dentro de uma gruta escura. E você acha que ele não vai ver o nosso comportamento? Então, essa nossa fidelidade nas coisas pequenas, em servir, vai revelando quem a gente é através da nossa jornada aqui na nossa história de vida. Que maravilha. Gente, nós estamos chegando no final. Eu não gosto quando essas lives são tão legais que a gente passa tão rápido. Super emocionada com essas palavras hoje. Que aprendizado, né? Assim, a gratidão que a gente sente por você, Carlos César, não tem palavras, né? Eu acredito que nós aqui podemos exteriorizar para você o que muita gente que está nos ouvindo e vai nos ouvir ainda através dessa live, a gratidão que a gente sente pelo seu testemunho, por tudo isso que você passa para a gente, né? Com uma naturalidade, né? Não é uma didática universitária, mas é a naturalidade da sua vivência, né? E dessa humildade que você tem de estar passando esse conhecimento com tanta clareza, né? E de estar colaborando sempre que a gente pede para você. Quer dizer, você teve aí um dia ocupado e nós estamos aqui ansiosos. Ai, será que o Carlos César vai entrar? Será que ele não vai, né? Pensando no nosso lado. A palavra não tem volta, não. Então, a gente sabe disso, mas sabe também como é a sua vida, né? Como você está sempre colaborando com todo mundo, cooperando com todo mundo, né? Então, é a nossa gratidão imensa aqui, fica registrado, tá bom? Mas Campo Grande ama você, né? Você sabe, né? Isso, eu preciso voltar lá em Dourados, porque o peixe lá é muito bom. É bom mesmo. Eu gosto. É verdade, isso a gente não pode negar, né? Não pode, né? Dourados e Campo Grande, aí a coisa é firme mesmo. É muito bom mesmo. Não, mas aí eu agradeço a oportunidade. Sempre que a gente puder cooperar, estaremos sempre à disposição, porque isso é a essência da nossa vida, né? Cooperar, e vou falar pela terceira vez. Se uma criatura aí escutou, acolheu no coração, e amanhã ou essa noite, não sei, transformar em comportamento, valeu muito a pena. Certeza. Com toda certeza. Para mim foi um aprendizado maravilhoso estar aqui. Agradeço muito. Acho que eu te encontrei em uma outra live e hoje foi muito mais importante para mim estar aqui. Muito obrigada mesmo. Obrigado. Combinado. Boa noite a todos. Obrigado, Carlos César. Grande abraço.